Bom dia, pessoal. Dando continuidade ao assunto sobre morfologia dos insetos, né? Nós vamos falar sobre a região do tórax. E lembre-se que a gente falou que, assim como o abdômen do inseto é considerado o centro da respiração, o tórax é considerado o centro da locomoção dos insetos. Então, basicamente, a gente vai estudar aqui as asas e as pernas dos insetos, né? São os únicos apêndices que existem na região do tórax, né? Então, a gente vai focar isso aqui, né? Falar sobre asas e pernas. Isso tem alguma importância? Tem. São as principais vias de disseminação dos insetos dentro de uma cultura, entre culturas, entre estados e entre países, né? Então, são extremamente importantes. Então, a gente vai começar a falar sobre essas estruturas. Então vamos lá, o tórax, né? É a segunda região do corpo do inseto e apresenta apêndices locomotores, aquáticos, terrestres, pernas, e aéreos, né? As asas. Aquáticos e terrestres são as pernas, e aéreos, as asas, né? Então, apresentam apêndices locomotores. Então, essa, pessoal, é a região do tórax. Então temos aqui, ó, essa estrutura aqui, ela se divide em 4 segmentos, né? 4 segmentos. Na parte, você olhar, ela envolve aqui o corpo do inseto, mas aqui essa região torácica se divide em externo, ou a parte ventral do corpo do inseto. A parte aqui é o térbio, o noto, é a região superior do corpo do inseto, né? A parte dorsal, que a gente chama, a parte ventral e a parte dorsal. E dividindo essas duas partes, existe uma região chamada pleura. É uma membrana que é mais flexível, e nessa membrana, lá na região do abdômen, são encontrados os respiráculos, né? Ou seja, os orifícios de respiração. Então aqui tem toda uma divisão, claro que a gente não vai ficar estudando isso, tá? Todas as divisões, então tipo sutura, marcas, que tem tudo, é um mapa, vamos dizer assim, tá tudo com nome certinho, o que é cada coisa. Por exemplo, aqui tem uma, como se fosse uma leve depressão, uma linha aqui, e essa linha separa duas regiões, uma chamada episterno, que está ligado à face inferior do corpo do inseto, e epímero, que está ligado à parte superior do corpo do inseto. Essas duas partes. Mas a membrana é chamada de pleura. Tá? A região superior, esse segmento também que envolve a parte inferior, tem-se pré-escuto, escuto, escutelo e pós-escutelo. São os 4 segmentos que também recebem nomes para isso, né? Então tem todos esses nomes relacionados aos segmentos. Aí você tem, por exemplo, as pernas, as asas, elas estão ligadas a determinados segmentos do corpo do inseto. Isso a gente vai ver, né? Então são os escleritos de um segmento torácico, como que é. Então, o tórax é a segunda região do corpo do inseto e apresenta os apêndices locomotores, que a gente já tinha comentado. É uma região formada por 3 segmentos. A verdade aqui, pessoal, desculpa, esse daqui são o que representa um segmento, tá? Não são todos, é um segmento. Tá? E esse segmento também tem divisões, tá? Então são 3 segmentos, na verdade, né? Não são 4, são 3. Esse aqui representa um segmento do corpo do inseto. Então esses segmentos, o primeiro, o protoráxico, mesotoráxico e o metatoráxico. Então vamos lá, o que é cada um? Então, primeiro, o protoráxico segmento enquanto se unido à cabeça. Então, pro para frente. Então, é o que está ligado à cabeça do inseto, é o segmento mais próximo da cabeça do inseto.
temos o segundo, que é conhecido como mesotorácico. É o segmento mediano, tá? Entre o que está ligado à cabeça e o que está ligado ao abdômen. O do meio é chamado de mesotorácico, segmento mediano. E o terceiro, liga-se ao abdômen, que a gente já tinha comentado, que é o metatórax. Se o protórax, que é o que liga a cabeça, não contém asas, não tem nenhuma asa inserida nesse segmento, o meso e metatórax apresentam o primeiro e o segundo par de asas, respectivamente. Então, o meso, o mediano do meio, e o que está ligado ao abdômen, onde estão inseridas as asas, respectivamente, né? Cada segmento torácico contém um par de perna. Então, os insetos têm quantos pares de perna? 3. Então, em cada segmento tem um par de pernas. O semiarco superior, ou seja, aquela região superior do corpo do inseto, é a região dorsal, ele é constituído por 4 pares de tergitos, escuto, prescuto, escutelo e pós-escutelo. São aquela, como se fosse um segmento segmentado, né? Tá? Então você tem aqui a segmentação, ó. Tá aqui, ó. Prescuto, escuto, escutelo e pós-escutelo. O semiarco inferior, ou a parte inferior do corpo do inseto aqui, que é o externo, é formado por um par de esternitos. Esses semiarcos são ligados lateralmente por uma área membranosa chamada de pleura, tá aqui, ó, que contém um par de pleuritos, que são o epímero e o episterno. Então, um está ligado, ó, o epímero está ligado à parte superior e o episterno ligado à parte inferior, ao externo. Beleza. Pessoal, essas divisões, a importância para a gente é mínima. Agora nós vamos ver a parte que realmente passa a ter alguma importância para a nossa atuação a campo, tá? Se você vai trabalhar com taxonomia, todas essas partes são importantes. Se você for trabalhar a campo, a partir daqui passa a ser extremamente importante. Então, os apêndices torácicos, nós vamos começar a falar das pernas. São destinados à locomoção terrestre e aquática. Algumas são adaptadas para escavar, coletar alimentos, né? Capturar presas, correr, dentre outras funções também. Articulam na parte posterior de cada segmento torácico entre o epímero e o episterno, tá? Então eles estão ligados ao corpo do inseto nessa região, o epímero e o episterno. Onde? A região da pleura. Ela é composta por coxa, geralmente curta e grossa, articula-se ao segmento torácico através da cavidade coxal. Então, nós vamos ter aqui, ó, a coxa, e a coxa ela vai estar ligada aonde? Ela está aqui, ligado ao tórax do inseto. Então ela vai estar aqui. Tem-se o trocânter, localiza-se entre a coxa e o fêmur. Então são duas estruturas bem pequenas, onde a coxa está ligado ao tórax, a região da pleura, e o trocânter está ligando a coxa ao fêmur. Normalmente está fixo ao fêmur, tá? Beleza. Aí tem-se o que? O fêmur. Então a gente tem o que? O fêmur e a tíbia. O inseto ele tem mais duas estruturas além da gente, a coxa e o trocânter. Depois vem o fêmur. É a parte mais desenvolvida da perna, é o fêmur. Que pra gente o fêmur também é a parte mais desenvolvida, né? Ela é fixa ao trocânter
ou diretamente à coxa. Tem inseto que não tem o trocânter, ele tem só a coxa. Então, nesse caso, o fêmur fica ligado diretamente à coxa e não ao trocânter. Em seguida vem a tíbia, que é o segmento delgado e desenvolvido, que no nosso caso também é a tíbia, né? Pode apresentar espinhos e sofrer modificações morfológicas em diferentes ordens de insetos. Então, isso aqui, com a evolução, foi sofrendo alterações. Então, você vai ver a tíbia com diferentes formatos, né? Estruturas. Depois da tíbia vem os tarsos, formado por vários artículos, que são os tarsômeros, semelhantes que ocorrem com a gente, né? Que são os tarsos, metatarsos, né? Que vocês já viram isso lá em fisiologia, anatomia e fisiologia animal. Então, o tarso formado por vários artículos, o tarsômero, que varia de 1 a 5. Tem-se também o pós-tarso, também chamado de pré-tarso, e tem a função de auxiliar na fixação do inseto. São as estruturas que depois você tem a garra, por exemplo, que é inserido, né? É a parte mais distal da estrutura de uma perna, é a extremidade. Apresenta nesse local as garras tarsais, podendo entre estas haver expansões membranosas, e essas expansões membranosas pode ser conhecido como aróleo, ou estruturas bilobadas, que são os pulvírulos. Mas essas estruturas têm uma única função: se prender ao substrato, né? Ou o processo mediano em forma de espinho, que é chamado de empódio. Então, todas essas, seja aróleo, pulvírulo e empódio, são todas estruturas com a seguinte função: fixação ao substrato. Tá? Serve para prender, para o inseto subir num galho, subir numa parede. Todos são estruturas que dão essa capacidade para os insetos. Então, beleza. Quais são os tipos de pernas? Primeiro tipo de perna, ambulatórias, ou seja, sem modificações. É o tipo convencional de perna. Elas têm o mesmo. Pode ter uma pequena diferença de tamanho, mas em termos de espessura, são as mesmas. Entre o primeiro e o último par de perna não tem muita diferença. São adaptadas para andar ou correr. Ocorre principalmente em baratas, besouros, moscas, borboletas, mariposas, formigas e outros também. Tá? Eu até criei uma associação, pessoal, que esses tipos de pernas se assemelham, por exemplo, aos maratonistas, né? Os fundistas, aqueles que são, vamos dizer, que dominam hoje as maratonas, são aqueles altos, geralmente, longilíneos, né? Ou seja, as pernas não são grossas, mas eles têm uma alta resistência. Tá? Não tem perna, não tem um físico avantajado, né? Então, se você olhar aqui, é assim, ó, as pernas são semelhantes, não tem muita diferença. As baratas, os coleópteros, não tem diferença. As moscas também não. Ó, quando eu falo coleópteros, não são todos, viu, pessoal? Tem coleóptero que é adaptado para cavar o solo, então tem perna diferenciada. Então, a maioria dos coleópteros tem esse tipo de perna, não são todos. Os lepidópteros e aqui as formigas, né? Então, são preparados para se movimentar, andar, correr. Tipo de perna ambulatória. Tá? O segundo tipo são as saltatórias ou saltadoras. Ou seja, o fêmur e tíbia são bastante desenvolvidas e alongadas, principalmente o último par de pernas, ou seja, o terceiro par de perna. Tíbia dos gafanhotos, grilos, pulgas e esperanças. Então vocês vão ver aqui, ó. São bem desenvolvidas, né? E claro, se pegar aqui o fêmur, ele é bem musculoso também. Então, aqui os gafanhotos, aqui os grilos, né?
um fêmur que é bem, tem muito músculo, e a tíbia também é muito maior que a dos outros dois pares de perna, do primeiro e do segundo. A pulga também é a mesma situação, o último par de perna é bem desenvolvido. A esperança, né, compara aqui o primeiro e o segundo par de perna com o terceiro, a diferença é muito grande. Então, esse tipo de perna eu costumo associar, por exemplo, com um competidor de 100 metros rasos, né? Então, é aquele cara que precisa de uma explosão muscular muito grande. Então, ele tem que ter a perna com uma grande musculatura, porque ele tem que reagir num tempo muito curto e o tempo, vamos dizer, a distância para ele percorrer é curta também, tem que ter explosão muscular. Esses insetos saltadores é isso. No momento em que a presa chega perto, ou o predador chega perto dele, ele age muito rápido. Então ele tem que ter uma explosão muscular. Existe também, pessoal, as pernas tipo natatórias ou nadadoras. Ou seja, fêmur, tíbia e tarso são achatados, com as margens geralmente contendo pelos para auxiliar na locomoção aquática, tá? Então, esses insetos têm esse tipo de característica. Esta modificação acontece principalmente nos tarsos posteriores, típico de barata d'água e besouros aquáticos, tá? Então, aqui são aqui é o besouro aquático, tá vendo? Olha lá o terceiro par de perna como é que é, ó. Tem pelos. Esse pelo ele vai funcionar como um remo, tá? Então são características de besouros aquáticos. Nós temos aqui pernas preensoras, tá? Mas nós vamos dar um detalhe também, que essa aqui é conhecida como barata d'água. A barata d'água, ela tem os pares de pernas, principalmente o terceiro par de perna, o segundo também tem, que ele é mais achatado e ele serve também como remo para se movimentar embaixo d'água. Tá? Depois a gente vai falar um pouco sobre essa barata d'água, que na verdade não é uma barata, né? A gente vai explicar o porquê. Então, outro tipo de pernas são as preensoras. Possui fêmur desenvolvido contendo um sulco, onde se aloja a tíbia recurvada. Aqui, ó. Isso do primeiro par de perna. Então, essa tíbia aqui, ela se aloja dentro do fêmur. Ela tem um sulco onde encaixa ali. Serve para apreender outros animais. Então, essa tíbia serve para segurar outros animais. É o primeiro par de perna das baratas d'água. Tá aqui, ó. Então, a barata d'água que pegou uma tartaruguinha pequena, né? Mas ela pode pegar outros indivíduos, como sapos, essas coisas, ela pode pegar, porque já que ela é bem grande. Lembrando bem, pessoal, isso aqui, se vocês colocarem em coleção entomológica lá na zoologia, não é uma barata, tá? É conhecido como barata d'água pela característica dela, mas isso aqui pertence à ordem Miptera, ou seja, a mesma ordem dos percevejos. Então isso na verdade é um percevejo, tá? Só que a gente chama ela popularmente por barata d'água. Então o aparelho bucal é sugador. Então ela faz o que? Prende a presa, injeta enzimas e depois ela vai sugando esse indivíduo, né, até se saciar, depois larga. Então você vê que é bem feroz. Então essas pernas servem para isso, ó. Ela é bem robusta a perna, ó. Principalmente o fêmur e depois a tíbia, que tem umas garras bem grandes aqui para segurar a presa. Então esse primeiro par de perna é modificado justamente para isso. Existem também, pessoal, as pernas raptatórias ou raptadoras, ou seja, o fêmur e tíbias tem perfeita adaptação para a apreensão de presas, pegar presas. São as pernas anteriores dos louva-a-Deus, são raptatórias. Então, se vocês verificarem aqui, ó, olha lá, na tíbia tem uma fileira central de espinhos, tá aqui, ó, uma fileira central de espinhos.
No fêmur tem duas fileiras, uma do lado e a outra aqui, ó, bem por aqui. E no meio tem uma região vazia. Quando esse indivíduo fecha a tíbia no fêmur, fica 3 fileiras de espinho, uma da tíbia e 2 laterais do fêmur. Isso faz com que, quando ele pega a presa, ele prende com 3 fileiras de espinho. Então, dificilmente, raramente, foi quase impossível a presa escapar. E esse indivíduo não vai prender com uma estrutura só, ela vai prender com as 2 estruturas, as 2 pernas. Então ela prende como se você segurando uma espiga de milho, tá? Quando ela vai comer. A gente vai ver aqui. Olha lá, ó. 2 fileiras de espinho e mais uma central. Olha o tamanho dos espinhos. Olha lá como que funciona. Prende com as 2, aqui a presa não consegue sair e ele começa a comer a presa ainda viva. Olha aqui, ó. Aqui se alimentando de um gafanhoto. Olha lá. Isso aqui não é a estrutura do louva-a-Deus não, tá? Aqui a perninha tá indo também, ó. Tá só da tíbia para cá. O resto ele tá engolindo tudo. Tá? Tá comendo um gafanhoto. Então ele tá segurando com as 2 pernas e degustando aí, vamos dizer assim. Nós temos também, pessoal, as pernas escavadoras ou fossoriais. São pernas cujos tarsos anteriores modificados em dígitos, que são as paquinhas, são, vamos dizer assim, modificados como se fossem dedos. Ou tíbias anteriores em forma de lâmina. Tá? Então, parte da tíbia é transformada como se fosse em lâminas. Larga e denteada, que é o caso do escaravelho, também conhecido como rola-bosta. Especializada em escavar o solo, típicas em insetos de hábito subterrâneo. Então, tanto a paquinha quanto o rola-bosta, eles são insetos que fazem túneis no solo. Aqui está, ó, a paquinha, que é como se fosse dedo, são 5, né? E aqui serve para cavar o solo. Você vê que é bem desenvolvido isso aqui. E aqui o rola-bosta, que parte da tíbia é modificada também, formando como se fosse lâminas. Tanto que o rola-bosta, quando ele vai enterrar os bolos fecais, ele enterra às vezes até mais de 1 metro de profundidade. Então você vê a capacidade de escavar que ele tem. Existem pernas chamadas de escansoriais, onde as tíbias, tarsos e garras tarsais são adaptadas para prender pelo ou cabelo, para se prender no pelo ou cabelo. Isso é típico dos piolhos hematófagos, né? Quase todo mundo conhece. Então olha lá, ó, como que é. Quando ele fecha isso aqui, ele fecha em volta do cabelo. Então, para você tirar, você tem que puxar ao longo do fio. Se você só puxar, ele não sai. Mas se você puxar ao longo do fio, ele sai. Vai escorregando. Olha lá, ó. Olha uma situação dessa. Difícil, né? Isso aqui tem que passar a máquina 0 ou passar um escabinho aqui para eliminar, porque a coisa aqui é feia. Olha como é que ele faz, ó. Ele pega a garra e ele fecha. Fechou aqui, só se puxar ao longo do pelo. Senão não consegue tirar. Beleza, terminou por aí? Não, ainda não terminou. Nós temos os insetos têm um tipo de perna chamado também de coletoras. Pois possui o primeiro segmento tarsal, isso do último par de perna, né? Bastante desenvolvido e cheio de pelos, formando o que a gente chama de base tarso, uma parte mais larga. A superfície externa da tíbia é lisa e com longos pelos nas laterais, formando a corbícula para o transporte de pólen, típico do terceiro par de perna de abelha. Então, que você vai ver isso aqui, ó, uma estrutura mais larga, com pelo dos 2 lados e no meio um espaço mais vazio. Ele vai acumulando pólen. Aqui, quando ele vai passando, ele vai prendendo pólen aqui. Como ele anda no meio das anteras,
o pólen vai se grudando ali. Então vai fazer isso aqui, ó, olha só, bolas de pólen, porque o pólen tem uma substância meio pegajosa, então onde ele bate ele vai prender aqui, então vai formando essa bola. Quando está uma bola já pesada, a abelha voa para a colmeia e remove isso aqui dentro dos alvéolos, né? É a fonte de proteína das abelhas. Beleza, pessoal, acabou? Ainda não. Existe um grupo de insetos que tem pernas que a gente chama de pernas adesivas. São alguns taxônomos das pernas anteriores são dilatadas e pilosas, formando uma ventosa. Isso o primeiro par de perna. São as pernas anteriores dos machos de algumas espécies de besouros aquáticos. Para que serve? Para o momento da cópula. Está dentro d'água, a fêmea está toda molhada, fica lisa. Então ele tem essa estrutura como se fosse duas ventosas. Então ele se prende à fêmea no momento do acasalamento dessa forma, com duas ventosas. Tipo um desentupidor de pia. Aqui, ó. Ele tem essas estruturas que dá a possibilidade dele se prender na fêmea e ocorrer o acasalamento. Bem, pessoal, era só isso referente às pernas dos insetos. Na próxima aula a gente vai falar sobre as asas, né? O outro apêndice, locomotor, vamos dizer assim, que são as asas, que é o último, né, apêndice que a gente vai falar da região torácica dos insetos. Obrigado e até a próxima aula.